Olá, estamos chegando aqui ao nosso segundo vídeo da Escola Bíblica Digital, preparação para o batismo. Vamos seguir o nosso assunto. Espero que você tenha aproveitado o primeiro vídeo. Se tem algumas perguntas, entre em contato. Em breve estarei marcando uma reunião digital para nós aí estarmos online, para nós estarmos conversando, certo? Seguindo o nosso assunto, vamos seguir aqui. Para adotarem essa posição, eles estavam bem fundamentados nos evangelhos e nos demais livros do Novo Testamento, e aqui falta na declaração ali também do Velho Testamento. A gente faz essa separação temporal, né, Novo e Velho Testamento, por vários motivos, mas a Bíblia é uma unidade só. O Velho Testamento trabalha e aponta para Cristo Jesus, que é o foco central do Novo Testamento e de toda a Bíblia, né? A mesma fundamentação tinha todas as outras doutrinas que professavam, mas sua exigência de batismo só de convertidos é que mais chamou a atenção do povo e das autoridades, aí derivando a designação batistas, o batista, né? Que muitos supõem ser uma forma simplificada de Anabatista, aqueles que batizam de novo. A origem, né, dos batistas, a gente sabe que foi em 1609, na Holanda, que surgiu esse nome, né, batistas, e a gente sabe que eles estavam do lado dos puritanos, aqueles que a gente chama de separatistas ingleses, muita coisa ali aconteceu naquele período, a história é muito longa, né? Mas o que acontece? Por que essa necessidade de ter um caráter, né? Por que essa necessidade da igreja ter um início ali e ser reconhecido? Por quê? Por causa da autoridade, né? Todo indivíduo e toda organização vai buscar isso para dizer nós nascemos e somos sucessores disso e disso e disso. Bom, os batistas, a gente não saiu de João Batista e ao mesmo tempo saiu. A gente não saiu dos anabatistas, mas muita coisa do que os anabatistas creram e morreram, nós cremos, como a não aceitação do batismo infantil, e sim o batismo depois de adulto, pela confissão, né, e como crentes, a separação da igreja e do Estado, isso são heranças anabatistas, né? A gente não é diretamente, a gente também não é direto dos separatistas. Não, eu acho que a gente é um pouco de tudo, né? Eu acho que a gente é um pouco de tudo e a gente surgiu dessa forma, que nem o diamante, né? Sob pressão de vários lados, e daí sai o movimento batista. Bom, quais são aí os nossos princípios? A aceitação das escrituras sagradas como a única regra de fé e conduta. Nós não temos outra regra, não existe outro livro, não existe uma pessoa, não existe um comentário, nada. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática, certo? Não existe mais nada, nós não acreditamos em nenhum outro livro que tenha tal poder, que tenha tal autoridade nele mesmo e que transforme as vidas com a palavra de Deus. Só a Escritura, somente a Escritura, certo? É a nossa base de fé. Se você quer aprender a viver, ser apto para toda e qualquer obra neste mundo, aprenda a palavra de Deus, certo? O conceito da igreja como sendo uma comunidade local, democrática e autônoma, formada de pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. Toda igreja batista, ela é autônoma, ela faz parte de uma convenção, mas ela mesma vai se gerir, ela mesma vai escolher os seus caminhos, desde que sejam bíblicos, e a igreja é formada, e toda igreja deve ser formada, por isso que nós batizamos apenas convertidos por pessoas regeneradas. Se lembra que eu falei para você o que é regenerado lá. Batizado biblicamente, aqui, é batizado por imersão, tá? Mas ressalto uma coisa. Eu não sou batizado por imersão depois de adulto. Eu fui batizado na igreja católica ou luterana.
ou presbiteriana, eu vou para o inferno porque eu não fui batizado. Não, não vai. O batismo não traz salvação. A salvação vem através de Jesus Cristo e de aceitar Ele como Senhor e Salvador. Dependendo do lugar, se eu for pastor lá, num país árabe, onde a água é extremamente escassa, né, eu posso te batizar pingando água com um guspe na tua cabeça. Não vai mudar nada. A tua aceitação de Cristo Jesus como Senhor e Salvador, a obra do Espírito Santo no teu coração, não altera em nada. O batismo não é um sacramento. Isso é coisa da Igreja Católica, criada e não fundamentada biblicamente. Ok? Ótimo, vamos lá. A separação entre a Igreja e o Estado, isso nós lutamos sempre. Nós não temos comunhão, né? Vamos botar a comunhão da igreja com o Estado. Nós não fazemos parte do poder. Chegamos há pouco tempo aí, alguns sonharem em ter um líder cristão, também, vamos botar aspas, né? Que o país ia ser cristão. Não, queridos. Toda vez que a igreja se misturou com o poder, toda vez que a doutrina da igreja, toda vez que aqueles que quiseram o poder eram também os mesmos líderes da igreja, foi trágico, trágico, trágico demais. Milhares de pessoas foram perseguidas, mortas, injustiças feitas. A palavra de Deus deve ser afastada do Estado, no sentido de vamos ter um Estado cristão baseado na palavra. Não, não. Esse Estado que você pode procurar aí politicamente, você deve estar enganado, porque se chama o reino de Deus, e não é nessa terra, é no céu. E quando a gente for para o céu, o Senhor vai nos reger sobre esses termos. Não há nenhum homem que seja livre de corrupção para conduzir o reino dos céus na terra. Não se engane, não fique buscando isso é bobagem, certo? Toda ideologia política é idolatria, se lembre disso. Nós servimos a Cristo Jesus como? Obedecendo e amando Ele, porque quem ama obedece, e amando e cuidando dos nossos irmãos e do próximo como a nós mesmos. Ok? Então, nós não temos envolvimento com o Estado. O Estado deve ser gerido, óbvio, com honestidade, sobre princípios bíblicos, princípios morais, mas não através da fé, não como muitas vezes a gente vê nos filmes ou o desejo de alguns, ok? Isso é ilusão, isso é até coisas demoníacas dentro do coração das pessoas. A absoluta liberdade de consciência, isso é óbvio, né? O fim da manipulação, a consciência que está fazendo algo, né? Que deseja fazer, né? Que não é imposto. Então, essa liberdade de consciência, de compreensão, infelizmente, queridos, a gente tem comentado nos cultos de que muitos são como ovelhas, né? Como um gado tocado, são conduzidos sem pensar. Mas Cristo Jesus nos chamou para raciocinar, para fazer as coisas mediante a compreensão exata das coisas e principalmente da vontade dele. Então, a liberdade de consciência, a liberdade moral, a liberdade de você escolher e saber o que está escolhendo é um dos princípios, tá? A responsabilidade individual diante de Deus, né? Isso é natural, isso é real, mesmo nós sendo igreja, cada um responde individualmente diante de Deus, cada um presta conta individualmente e depois coletivamente, porque muitas vezes nós nos juntamos para pecar, quando devíamos nos juntar para amar e servir, né? Quando nós nos juntamos apenas para ter comodidade, apenas para servir os nossos, apenas para olhar os nossos problemas e cuidar apenas de nós e esquecemos do próximo, nos juntamos para pecar. E isso é um problema. A autenticidade e a apostolicidade das igrejas, né? A autenticidade de ser bíblica, a apostolicidade de ser da palavra de Deus também, né? Bíblica, somos autênticos e apostólicos, né? Não somos algo que nós inventamos, não. Isso já está, a igreja é do Senhor
e nós devemos viver e permanecer como Cristo determina. Ok? Vamos adiante? Esses são os nossos princípios, né? Agora vamos entrar na palavra, né? Palavra de Deus, o cânon. O cânon, a palavra cânon, querido, significa vara de medir. Quando você pega a palavra de Deus e começa a ler a palavra de Deus, a Bíblia, você está aqui com uma régua e ela está toda hora te medindo, medindo o que você está fazendo, medindo o que você está aprendendo, medindo o que Deus quer para você e demonstrando, né, essa realidade da tua vida, né? Então é a vara de medir, é a regra, mostrando a regra. A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Deus veio a nós não fomos atrás de Deus, nós não tínhamos condições. Se lembra lá de Efésios 2, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Deus, por sua misericórdia, que nem diz João 3,16, vem a nós, se revela a nós de uma forma que nós possamos compreender, né? Deus, quando se aproxima de nós por nossa pequeneza, por nossa finitude, por nossa pobreza, ele se reduz para que nós possamos enxergar Deus, né? Então, o que acontece? Deus escolheu homens para fazer isso, né? E ali usou a nossa língua, a língua humana, para que nós tivéssemos plena compreensão. Não creia em nada que você não possa entender, que seja místico, mágico, ou que seja, não existe sorte, não existe magia, feitiçaria, são coisas do diabo. O que é de Deus é claramente visível. O que é de Deus é facilmente conhecido, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que acontece é a gente procurar em lugares errados, né? Não se apoiar naqueles que estudaram, que os servos de Deus. Nós temos muito material para que você possa aprender a palavra de Deus. Então, assim, ó, nada é segredo. Não tem, o pastor tem o segredo, a fórmula para a felicidade. Não, não, está na palavra de Deus. Você pode ler e encontrar em Cristo Jesus tudo o que você procura. Amém? É o registro da revelação de Deus fez de si mesmo aos homens. Deus se mostrando. Sendo Deus seu verdadeiro autor, foi escrita por homens inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. Então, quando a palavra de Deus diz que foi inspirado, essa palavra soprado, eu quero que você entenda que esses homens escreveram e tudo que eles escreveram veio da parte de Deus. Não que Deus os possuiu como Chico Xavier, que os demônios vêm, entram nele e possuem ele, não. Deus conduziu a história, a vida, as circunstâncias desses homens para que até as palavras que eles colocaram no texto bíblico fossem conforme a vontade de Deus. Eles foram empurrados, e essa palavra inspirado, isso que eu ia contar para vocês, dá a entender de barcos no mar soprados. O vento soprou e empurra o barco para onde ele quer. Leva o barco para onde ele quer. Esses homens foram conduzidos dessa forma, certo? Não houve uma possessão, não houve uma perda, não. Eles estão escrevendo. Você vê Paulo escrevendo ali na prisão, você vê Lucas narrando as coisas que ele está vivendo e fazendo, você vê Mateus passando a visão dele, e por isso que nós temos aí os sinóticos, né, os evangelhos, cada um com uma visão, porque é a visão que Deus deu para aqueles homens. E quando eu falo em visão, é a visão do momento. Eles estavam no lado de Jesus, eles estavam vendo, por isso que há diferenças, porque é impossível nós estarmos 5, 6 pessoas no mesmo evento e todos verem a mesma coisa, no mesmo ângulo, né? Exceto que nós estejamos tão uníssonos de uma forma até estranha, né? Mas cada um está num lugar da festa e se alguém derrubar um copo, um vai ver a pessoa que derrubou o copo de frente, o outro não vai conseguir ver, só ouvir o barulho do copo caindo, e o outro vai ver a pessoa pelas costas e o outro só vai ver o copo. Então todo mundo sabe o que aconteceu, sabe quem quebrou o copo, mas a visão vai ser diferente. Então essa é a realidade. A palavra de Deus é a verdade. Lá não tem nada que foi inventado, tudo foi vivido, né? O 3 tem por finalidade revelar os propósitos de Deus.
levar os pecadores à salvação, edificar os crentes e promover a glória de Deus. Qual é a finalidade? Mostrar o propósito, revelar o propósito de Deus para o homem, que se salva em Cristo Jesus, levar os pecadores à salvação, glória a Deus, isso toca na nossa vida, nos edificar como cristãos, né? E promover a glória de Deus, porque daí quando a gente descobre Cristo Jesus, a gente consegue glorificar a Deus. Seu conteúdo é a verdade, sem mescla de erro, e por isso é um perfeito tesouro de instrução divina. A palavra de Deus é inerrante, não há erro. Você pode ler toda a palavra. Você que está começando na fé, está entrando, está começando, leia o Novo Testamento. Comece por João, por conhecer o Senhor, quem Ele é, né? Depois vá para Mateus, Marcos, Lucas, as cartas do apóstolo Paulo, que são maravilhosas, as cartas de Pedro, né? Então a gente vai ver o Apocalipse, deixa por último, que necessita um conhecimento maior. Então, assim, ó, a palavra de Deus tem tudo que nós necessitamos, certo? Revela o destino final do mundo e os critérios pelo qual Deus julgará todos os homens. Então, mostra, ó, isso é uma coisa que você pode se consolar. Deus está no controle de tudo. Tudo. O fim já está determinado, tudo está conforme a vontade de Deus. E há uma regra, que Deus vai julgar todos os homens. Como? Aqueles que estão em Cristo Jesus serão justificados por Deus. Aqueles que não estão em Cristo Jesus serão condenados pelo Senhor, né? Essa regra fica bem clara, e estar em Cristo Jesus é entregar a vida a Cristo Jesus através do arrependimento, da fé, da conversão e da santificação. Todos aqueles processos que nós passamos antes, né? A Bíblia é a autoridade única em matéria de religião, fiel padrão pelo qual devemos ser aferidas as doutrinas e a conduta dos homens. Estou fazendo alguma coisa certa? Essa doutrina aqui, ó, pastor, esses dias me ligou uma moça dizendo assim, olha, o meu pai vai numa igreja evangélica tal, e ele disse que não é para mim guardar fotos de pessoas, não sei o que mais, que isso é errado, tem que guardar na mente. Daí eu digo, tá, moço, onde é que está na Bíblia? Nem tinha foto naquela época, não tinha nada. Ele está se baseando numa doutrina a fazer imagens, uma imagem totalmente diferente de uma foto. Tu não vai idolatrar a pessoa da foto porque tu está te lembrando dela com saudades. É uma ignorância, é um descompasso. Então, o que rege toda a doutrina, tudo aquilo que os homens falam é a palavra de Deus. Está em conformidade com a Bíblia, está valendo. Não está em conformidade com a Bíblia, não está valendo. Vou dar um exemplo muito claro. Conversei esses dias com um rapaz. Ele disse, pastor, eu tenho que ouvir a Deus sobre relacionamentos, né, irmão? O relacionamento, ele queria namorar, coisa e tal. Ainda não ouvia a Deus, não sentia. Eu digo, pode parar. Esse negócio, vou ouvir a Deus. Não, irmão, tu não tem que ouvir a Deus. Tu tem que ler. Lê a palavra de Deus, quando tu lê, tu vai estar ouvindo a Deus. Esse negócio de uma voz me falou, eu senti no meu coração. Enganoso é o coração. Essa voz pode ser o capeta. Primeira coisa, para relacionamento, tá? Relacionamento bíblico é entre duas pessoas da mesma fé, que servem ao Senhor Jesus Cristo, são sal e luz, né? Que são crentes em Cristo Jesus. Se os dois forem crentes, não precisa ouvir voz nenhuma, tá? Só tem que saber se tu gosta, olhou, a moça olhou para o rapaz, achou ele legal, achou ele trabalhador, achou ele bom, é um homem crente que ama a família. Bom, tranquilo. A moça viu a mesma coisa? Irmãos, não tem esse negócio de ouvir voz, não sei o quê. Não. A palavra de Deus não nos diz isso. Então, são coisas inventadas aí, né, por pastores para ficar famoso. Não, a palavra de Deus diz: se forem cristãos, os dois, certo? Servirem a Cristo, porque não há união entre as trevas e a luz. Esse é o critério básico. Se os dois, mas daí eu não gosto do temperamento dela, né? Se ela é cristã, o temperamento dela vai ser controlado pelo Espírito Santo e o dele também.
Entendeu? Então, o cristianismo vem matando o velho homem e vem trazendo a vida de Cristo para nós. Dois crentes se casam, juntam-se a vida de Cristo dos dois. Entenderam? Então, a gente tem que parar de pensar bobagem. Não, para de pensar bobagem. Lê a Bíblia e vive o que a Bíblia diz. Amém? Ela deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo. Certo? Jesus é a autoridade máxima. Não há. Paulo não é, não. Paulo é porque ele falou conforme Jesus ensinou para ele. Né? Mateus, todos, está ali. Isso serve para nós. Ó, vai interpretar a Bíblia, tu não pode contradizer o que toda a palavra diz, porque tu pega um pedacinho e diz, né? Pega um pedacinho lá do Velho Testamento, uma promessa que não é para ti. Uma promessa que foi feita lá, sei lá, povo judeu há mais de 2000 anos. E tu pega aquela promessa para ti. Não pode, tio. Não dá. Calma lá. Tu tem que primeiro conhecer a palavra de Deus, saber para quem que ele está falando. É que nem aquela brincadeira. Hoje eu vou pegar aqui uma palavra e ver o que Deus manda eu fazer. Aí pega, vai lá e enforca-te, né? Que nem a brincadeira aquele de Judas. Tu não vai sair te enforcar porque tu leu na caixinha de promessas que Judas se enforcou. Então, a gente tem que ter essa consciência de que a Bíblia, ela é uma unidade só e ela não se contradiz. 1.400 anos, mais de 40 autores, tá? De personalidades, lugares, épocas, culturas diferentes, e a palavra de Deus é a mesma em tudo, não se contradiz em nada, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom, quero que vocês decorem, tá? Decorar esses versículos. 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Tudo que tu precisa está na palavra de Deus. Se tu te dedicar a estudar, ler, aprender, tu vai ser apto para toda boa obra. Apto e plenamente preparado. Certo? Para toda boa obra. Então, esses são o primeiro versículo para decorar. O segundo versículo é esse aqui de 2 Pedro 1, 20 e 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Amém? Se lembra daquela visão dos barcos no mar sendo impelidos pelo vento. Ok, queridos? Vamos seguir em frente? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.